E Tiago agora chama a atenção dos irmãos sobre o juramento. Não é que seja proibido jurar. A própria Bíblia ensina que jurar é uma coisa normal. Por exemplo, num tribunal, se você vai aí no julgamento, você vai ver que a pessoa aí que vai ser testemunha, ele jura. Então, existe o juramento, não é proibido jurar. Agora, o crente deve ter uma palavra que seja respeitada diante da sociedade. Ele deve ser aquele que, quando ele diz sim, é sim, quando ele diz não, é não. Então ele deve ter uma palavra confiável. Ele é uma pessoa íntegra diante da sociedade. Ele é uma pessoa íntegra diante da sociedade. Uma pessoa digna de confiança, que a sua palavra deve valer. E Tiago então diz sobre o relacionamento entre os irmãos. Se está alguém aflito, está com problemas, ore por essa pessoa. Então, a igreja deve sempre orar por aqueles que estão vivendo em aflição, que estão aí com problemas em sua vida, tanto a vida familiar, como a vida financeira, como também a sua vida aí, falando dentro da saúde dessa pessoa. Então a igreja deve orar ajudando. E se está alguém feliz, alegre, contente, então cante louvores, se alegre com essa pessoa. É um ensinamento da palavra de Deus. Entristeça-se junto com aquele que está triste e ajude-o a ficar alegre. E quando estiver alegre, todos se alegram também, porque ele está alegre. Então devemos todos trabalhar pela felicidade uns dos outros, pelo bem-estar de todos, pela visitação de Deus na vida de todos nós. Então nós somos convidados aqui a orar por aqueles que estão aflitos e somos convidados aqui a louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor, quando estiverem todos aí felizes, alegres, quando nos reunirmos para adorar a Deus, para louvar a Deus pelos seus feitos em nossas vidas. E Tiago então diz sobre aquele que está enfermo, está doente. Ele diz, está entre vós alguém que está enfermo? Então, chame os presbíteros da igreja e ore por esse enfermo, por esse doente, ungindo com azeite, ungindo com óleo. E o que vai acontecer? Tiago aqui explica que a oração não é o óleo que vai curar essa pessoa. Nós não estamos levando ali óleo como antigamente se usava um óleo para colocar nas feridas das pessoas, para que fosse curado. Não é esse tipo de oração que Tiago está fazendo, de ministração que ele está falando aqui. Não. Senão ele não diria para orar ungindo o enfermo. Ele diria apenas, coloque o óleo aí na ferida. Mas ele está falando orando e ungindo. Esse ungir aí trazia o quê? Uma separação desse doente para Deus. Nós estamos separando para orar por ele. Nós estamos colocando ele aqui em evidência diante de Deus. Assim como a unção com óleo vinha sobre a cabeça do rei, não é no corpo inteiro, nem na ferida aqui, na cabeça da pessoa, vinha para quê? Para separar essa pessoa para Deus. Assim também o enfermo. Se nós vamos ungir alguém com óleo, nós estamos colocando em evidência essa pessoa diante de Deus. Nós vamos separá-la para que Deus possa curá-la. Então, na unção com óleo, nós vamos até o enfermo, pode ser no hospital, pode ser na casa dele, pode ser na igreja, né? E nós vamos então ungir essa pessoa com óleo em nome de Jesus, sempre. O que vai acontecer? Quando nós oramos, esta oração que nós fazemos é uma oração de intercessão. Então nós estamos pedindo ao Senhor para curar essa pessoa. E nós devemos conversar com essa pessoa, levando-a a se arrepender dos seus pecados, porque ele precisa muitas vezes disso aí para ser curado. Muitas vezes a enfermidade ou a doença é causada exatamente por causa do pecado. E muitas vezes é causada por causa do pecado. Se nós colocarmos em porcentagem, nós vamos ver que talvez 70% das doenças e enfermidades são causadas exatamente por causa de pecado. Não quer dizer que são todas, mas quer dizer que muitas, e a maioria, é causada exatamente por causa de pecado. Então, às vezes é o pecado da gula, né? Às vezes
um outro tipo de pecado, mas geralmente é o pecado que traz essa doença, essa enfermidade. Agora existem as doenças que nós mesmos causamos em nós devido à nossa má alimentação, devido à falta de exercício. Então, são muita coisa, falta de dormir direito. Então existem aí várias coisas que podem causar as enfermidades, as doenças. Mas muitas delas são causadas por pecado. Então o que nós vamos fazer? Tiago ensina que quando nós oramos e ungimos esse enfermo com óleo, ele diz, olha, a oração da fé curará o doente. Então essa oração é feita com fé que Jesus, o Senhor, vai curar esse doente ou esse enfermo. E o que acontece? Se ele tiver pecados, esses pecados lhe serão perdoados pelo Senhor. Então, se nós vamos orar e os pecados vão ser perdoados, é porque houve aí uma conversa, nessa visitação com essa pessoa, e ela foi levada a um arrependimento de pecado, porque esse pecado pode ser exatamente o causador dessa enfermidade ou doença. Então Tiago aconselha exatamente as pessoas confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, intercedendo junto a Deus uns pelos outros. E ele fala do valor da oração de um justo, o valor da oração de um crente. E ele compara aí e fala, olha, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Veja só. Eles estavam falando, vocês sabem de Elias, consideram Elias o maior dos profetas. Deus usava poderosamente o Elias com sinais, prodígios, maravilhas. Mas Elias era um homem como nós. E ele orava e Deus atendia. Ele orou para não chover e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Então ele está aqui dizendo, não pense que por você ser homem normal, que você não vai ser atendido. Então ele está dizendo, Elias era um homem como qualquer um de nós. E Deus atendia a sua oração. E agora então Tiago fala daquele irmão que perdeu a comunhão com a igreja, comunhão com Deus, está afastado. E veja só que isso aqui coloca outra doutrina por terra. Falamos da oração uns pelos outros, que tem a doutrina que diz que só pode orar com uma pessoa ali, fazer confissão com uma pessoa, não pode confessar os pecados uns aos outros. E aqui já vai combater agora aqueles que dizem que a pessoa é salvo para sempre e que não vai cair, só cai aquele que não foi salvo. Mas isso não é verdade. Aqui diz que uma pessoa está na igreja, é salva, é cristão, é tudo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas é possível que essa pessoa se afaste da comunhão com a igreja e da comunhão com Deus, se desvie. Então Tiago diz, se você vê que alguém está desviado, vá atrás, tanto você como a igreja, todos vão para trazê-lo de volta. E ele diz que se alguém fizer converter do erro alguém que está desviado, então será uma bênção, essa pessoa será abençoada por Deus, porque fez uma grande obra para Deus. Então fazendo isso, ele está fazendo o quê? Ele está retirando essa pessoa do reino das trevas que ele estava indo para lá, trazendo para o reino da luz, trazendo para o reino de Deus. Então a multidão de pecados que estava sobre essa pessoa serão perdoados. E a condenação da sua alma que estava indo para o inferno, vai de repente essa pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai fazer uma reconciliação com Deus, voltar à comunhão com a igreja, comunhão com Deus. Vamos então à nossa lição. Nós temos aí parte 1, o valor da paciência e a proibição do juramento. Tópico 1, o valor da paciência e da perseverança. Tópico 2, o valor da tolerância de uns para com os outros. Tópico 3, aflição, sofrimento e juramento. Na parte 2, a unção de enfermos e como Deus ouviu Elias. Tópico 1, oração e cânticos. Tópico 2, oração da fé. Tópico 3, oração e confissão. Na parte 3, nós temos aí a importância da conversão de um irmão. Tópico 1, o cuidado de uns para com os outros. E tópico 2, a proximidade do ensino de Tiago com o de Jesus. Vamos ver a introdução que diz: depois de estudarmos os principais assuntos da epístola de Tiago, nessa última lição do trimestre, chegamos às sessões finais da carta, versículos 7 a 20. Nessa ocasião, analisaremos os ensinos práticos e atuais
que o meu irmão do Senhor escreveu para os seus leitores. São conselhos bíblicos, práticos, perenes e necessários ao nosso relacionamento com Deus e a uma boa convivência na igreja local, bem como em sociedade. Então nós vamos ver aí esse quadro que aparece na revista do Professor, Orientação Pedagógica, que diz assim, ó, professor, chegamos ao final do estudo da Epístola de Tiago. Para essa última aula, sugerimos que você reproduza então o esquema abaixo no quadro, utilize-o para fazer um resumo geral dos últimos conselhos de Tiago. Então, capítulo 5 aí que nós vamos ver, primeira coisa, o mau uso dos bens materiais, que é o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. No tópico 2 aí, nós vemos paciência e constância nas provações até a volta de Jesus. Capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Depois aí tem não ao juramento, capítulo 5, versículo 12. Depois temos a oração, unção e favor dos enfermos, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. E o restante aí, a restauração dos irmãos que se desviaram, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 20. Então nós temos aí na parte 1, o valor da paciência e a proibição do juramento. Tópico 1, o valor da paciência e da perseverança. Tópico 2, o valor da tolerância de uns para com os outros. Tópico 3, aflição, sofrimento e juramento. Tópico 1, então, o valor da paciência e da perseverança. No versículo 7, Tiago evoca uma imagem agrícola para exemplificar o valor da paciência e da perseverança. Tal imagem é comum aos destinatários de sua época. O líder da igreja de Jerusalém nos ensina que tanto a paciência quanto a perseverança são valores que devem ser cultivados, e não em alguns momentos, mas durante a vida toda. A fim de vencermos as dificuldades, privações, inquietações e sofrimentos da existência terrena, precisaremos da paciência e da perseverança. Essas características também estão relacionadas à nossa esperança na vinda do Senhor. Sejamos pacientes e perseverantes em aguardá-la, pois ela, conforme nos diz as Escrituras, está próxima. Veja aí Filipenses 4, Hebreus 10, 1 João 2, Apocalipse 22. Então aí, paciência e perseverança. Veja bem, paciência, você vai esperar tranquilamente, vai ter aí a longanimidade, né? Você vai esperar e confiando num futuro melhor. E a perseverança indica que você nunca vai desistir disso. Pode ser que passe muito tempo. Então, tem que ter perseverança, você deve persistir, confiar sempre e saber que pode ser que demore, pode ser que não. Então pode ser uma perseguição, um problema financeiro, pode ser uma doença, uma enfermidade. Então pode ser que dure pouco tempo, mas também pode ser que dure muito tempo. Então você precisa dessas duas coisas. Precisa ter a paciência para esperar. Agora precisa ter a perseverança para você esperar crente, esperar salvo, não perder aí a comunhão com Deus. Então você deve persistir na sua fé, na sua confiança em Deus. Agora, essa paciência e essa perseverança não é apenas para suportar as coisas terrenas. Essa paciência e perseverança também deve estar presente espiritualmente, esperando a vinda do Senhor. Por quê? Primeiro, você deve ter paciência, por quê? Porque ninguém sabe o dia que ele vem. Então, pode ser hoje, mas pode também demorar muito. Tiago ensinou que a vinda de Jesus é naquela época. Tanto os apóstolos, todos ensinaram a mesma coisa. Mas não veio. E se eles não tivessem tido aí a paciência de esperar? Teriam perdido a salvação. E se eles não tivessem perseverado na sua vida cristã, na sua comunhão com Deus? Teriam morrido e agora perderiam o arrebatamento que vem quando Jesus vier. Perderiam a salvação. Então, na vida espiritual nós devemos ter essa paciência de esperar a vinda do Senhor, sempre pensando, é hoje. E temos a perseverança de continuarmos firmes, fazendo a obra do Senhor e estarmos sempre prontos para a sua vinda. No tópico 2 aí nós temos o valor da tolerância de uns para com os outros. Mais uma vez a palavra do Senhor reitera o cuidado com a língua.